Começou? Obrigado. Então tá aqui, ó. Tá aqui um plano cartesiano, né? Um plano com sistema de coordenadas, x e y. Está implícito que tem a unidade nos dois. E agora eu vou, para cada x, eu vou marcar o ponto x, f de x. Tá? Eu vou fazer, eu pego o x, então para cada x, aí eu marco x, f de x. Aí esse ponto aqui é um ponto de onde, hein? É um ponto no gráfico da função. Isso é um ponto. Se eu faço isso para cada x, eu faço isso para cada x no domínio da função, se para cada x eu marco o ponto x, f de x, eu vou ter aqui o gráfico como um conjunto de pontos no plano. E a gente espera, tá? E a gente espera que o gráfico seja o quê? Seja um arame, né? A ideia que a gente tem é que todo gráfico é um arame. Não necessariamente todo gráfico é uma coisa contínua que a gente vai ver, é um arame. O gráfico pode ser o mais... Eu posso marcar o gráfico daquela função que eu fiz. Qual foi a função? Qual foi a função? Essa função aqui, ó. Essa daqui, ó. Vamos fazer o gráfico dela. Ó, o gráfico dessa função. Se eu pegar o gráfico dessa função, tá aqui o y, tá aqui o x. Então, o que é o gráfico dessa função? Tá aqui, ó, 1, 2. Então, esse ponto aqui é o ponto do gráfico, é o primeiro ponto. É só esse? Não. Tem o 2, 4. São só esses dois? Tem o quê? Tem o 3, 4. Três, 4. E tem o outro, qual é? 4, 6. 4, 6. Então está aqui o gráfico dessa função. Quem é o gráfico dessa função? Quem é? É o conjunto formado por esses 4 pontos pretos. Isso é o gráfico dessa função. Conjunto formado por esses 4 pontos pretos. Então não é uma coisa, não é um arame, é? Não. O gráfico terá tantos pontos quanto tiver o domínio da função. Se o domínio da função tem 4 pontos, o gráfico tem 4 pontos. Se o domínio da função é infinito, o gráfico é formado por infinitos pontos e não necessariamente é um arame. É ótimo quando é um arame. É o caso quando a função é contínua, que é um conceito que vocês vão ver lá na frente. A gente só desenha gráfico de função que é contínua lá no ensino médio. No ensino fundamental já começa, que é a parábola, né? A parábola é o gráfico da função quadrática. Em parábola. Eu vou deixar para desenhar a parábola depois, com todas as suas características, usando tudo que ela tem. Como é? Ela é contínua. A função tangente é uma função contínua. O gráfico dela não é uma coisa que a gente diz conexa. Ela é formada por pedaços, mas é uma função contínua. Tá? Não chegar a limite, quantidade de explicar. Mas a função tangente, jamais diga que a função tangente não é contínua, ela é contínua. O gráfico dela não é um pedaço só, é outra coisa. Mas ela é uma função contínua. Quanto tempo? 4, né? Entendido? Então vejam vocês. Tá?
outra coisa. E aí do gráfico, vamos fazer menção a tá? Se você tem o seguinte, agora eu vou cair naquela que toda função é uma função de variável real e de valor real, tá? Então os gráficos são todos dentro do R2 tudo. E aí você observa uma coisa simples, seguinte, ó, seja f uma função e x pertencente ao domínio de f. Primeira conclusão, se o ponto XA pertence ao gráfico de f e o ponto XB também pertence ao gráfico de f, então, qual é a conclusão que eu tiro daqui, hein? Você tem que A é igual a B. Então A é igual a f de x. Ora, mas f de x também é b. Então, se eu tenho dois pontos dessa forma, o x está no domínio de f. Então, se o ponto XA pertence ao gráfico e o ponto XB pertence ao gráfico, o A tem que ser igual a B, porque tudo tem que ser f de x. É daí que tem aquela história, tá? Seja gama um subconjunto não vazio de R2. Gama é o gráfico de uma função se e somente se toda reta vertical no plano cartesiano, reta vertical são as retas que são perpendiculares ao eixo das abscissas, portanto são paralelas ao eixo das ordenadas. Eu uso essa terminologia. E reta horizontal são as retas que são paralelas ao eixo das abscissas, portanto perpendicular ao eixo das ordenadas. Então daqui sai que se gama é um subconjunto não vazio de R2, gama é gráfico de uma função f, se somente se toda reta vertical intersecta grama no máximo em um ponto. Tá? Então vou colocar aqui, se gama um subconjunto de R2, se gama está contido em R2 e não é vazio, se gama está contido em R2 e não é vazio, então gama é gráfico, o gráfico, né? De uma função f, se e somente se cada reta vertical, se somente se a interseção de cada reta vertical é no máximo conjunto unitário. Tá certo? Se somente se cada reta vertical, e aí vocês entendem o que quer dizer vertical. Se somente se toda reta vertical intersecta gama em no máximo um ponto. Vocês entendem? Que pode ser que não intersecte nada, tá? Por exemplo, ó, um desenho desse, aqui, ó. Olha aqui. Tá aqui o plano. Um conjunto como esse, tá? Um conjunto como esse, ó. Um conjunto gama como esse aqui. Isso é gráfico de uma função? Não. Porque se você pegar essa reta aqui vertical,
ela intersecta 2 pontos. E esses 2 pontos têm a mesma abscissa x. E eu não posso ter 2 pontos de abscissa x no gráfico com ordenadas distintas. Ó. Tá? Eu não posso ter 2 pontos com a mesma abscissa x distintos no gráfico de uma função. Não pode ter. Hã? O que é o mesmo x, mas é isso aqui. O mesmo x não pode ter 2 imagens distintas, mas é isso aqui, ó. Se xa e xb pertencem ao gráfico de uma função, então a tem que ser igual a f de x, que é igual a b. Então isso aqui não pode ser o gráfico de uma função, porque contradiz isso aí. Você tem 2 pontos no gráfico com mesma abscissa e ordenadas distintas. O gráfico tem que ser assim, ó. Tem que ser uma coisa assim, ó. Ó, esse aqui é o gráfico. Esse gama aqui, ele é o gráfico de uma função. Por quê? Porque toda reta vertical intersecta a gama no máximo em um ponto. Essa daqui não intersecta, a interseção é vazia. Essa daqui não intersecta, mas as que intersectam só em um. Então, esse gama aqui, ele é gráfico de uma função. E aí você tem o seguinte, ó, bem facinho. Se gama contida em R2 é gráfico de uma função f, você já sabe quem é o domínio de f. Se gama contida em R2, se gama contida em R2 não vazio, né, é gráfico de uma função f, de uma função f, então me diga quem é o domínio de f. Quem é o domínio da função f? É o conjunto. Bem, domínio, função é de variável real, então o domínio é um conjunto de números reais. Gama está contida em R2. Se gama contida em R2, como é o caso aqui, é o gráfico de uma função f, quem é o domínio de f? É o conjunto formado. É o conjunto formado por cada x real, tal que xy pertence à gama para algum y real. Ou seja, é o conjunto. Quem é o domínio de f? É o conjunto formado por cada x real, tal que existe y real e xy pertence à gama. Como aqui, ó. Quem é o domínio? Ó, gama yx, e aqui você tem o gama. Esse aqui é o gráfico, esse gama é o gráfico de uma função, é. E quem é o domínio? Esse número aqui está no domínio? Esse número bem aqui está no domínio? Não, para estar no domínio tem que estar aqui, ó. O domínio é a sombra do gráfico. Esse conjunto aqui é o domínio da função f, do qual gama é gráfico. Tá certo? Para estar no domínio tem que ser um x, tal que existe um y e o xy pertence à gama. O y é a altura. Tá? Tem que existir um y, tal que o xy pertence à gama. Entendido? Entendido? Então você tem todas essas noções aí. Outra coisa, gama
é o gráfico de uma função injetiva quando o quê? Gama é o gráfico de uma... Por exemplo, esse gráfico aqui é o gráfico de uma função injetiva? Quando ela é... Quando não tem nenhuma curva, quando ela é assim... Não é isso não. Cuidado, porque... Não precisa ser assim não. Pode ser assim também. Não, porque você está pensando como domínio sendo um intervalo, por isso você está pensando que o gama é um arame. Não, o gráfico de uma função pode ser uma coisa bem exótica, tá? Depende da lei de formação, tá bom? Você quer que eu diga? Então é o seguinte, isso aqui é o gráfico de uma função injetiva? Não, porque você tem dois números distintos com a mesma imagem. Então, em termos dessa, uma caracterização parecida com essa, gama contida em R2 é o gráfico de uma função injetiva quando toda reta horizontal intersecta a gama em, no máximo, um ponto. Ó, essa reta horizontal intersecta em dois. É isso que caracteriza geometricamente o gráfico de uma função injetiva. Uma função é injetiva se toda reta horizontal intersectar seu gráfico em, no máximo, um ponto. Tá? E uma função é sobrejetiva? Uma função é sobrejetiva, uma função, se cada reta passando pela imagem... Desculpa, uma função... Falei besteira. Você tem uma função f de a em b, de variável real e de valor real. O a é o domínio, está contido em R, o b é o contradomínio, está contido em R. Essa função é injetiva, desculpa, e a função ela é sobrejetiva, se e somente se toda reta vertical passando por um ponto do contradomínio intersectar o gráfico. Tá? Você tem a função f de a em b. A contida em R, b contida em R. Se toda reta vertical passando por um ponto do conjunto B, porque o conjunto B está no eixo das ordenadas. Se toda reta horizontal passando por um ponto de B intersecta o gráfico, a função é sobrejetiva. Tá? Isso é uma caracterização. Quanto tempo, querido? 18, né? Agora, tem umas propriedadezinhas, que tem duas propriedades, que é a desigualdade do triângulo. São desigualdades triangulares, que diz o seguinte, ó. Eu falei, mas que é muito útil, tá? Na matemática, que é o seguinte. Proposição. Primeira proposição. Dados x e y reais, você tem o seguinte: o módulo de x mais y é menor que ou igual ao módulo de x mais o módulo de y. Chamada desigualdade do triângulo, tá? Isso é muito útil. Já está. E isso é verdade porque prova, bem simples. Dados x e y reais, vou botar um tens aqui, não precisa, mas só para reforçar. Tens o x é menor que ou igual ao seu módulo e é maior que ou igual a menos o seu módulo, certo? Isso é fato. Se prova também, está lá quando eu introduzo o módulo. E o y é a mesma coisa. O y é maior ou igual a menos o seu módulo e menor que ou igual ao seu módulo. Mas daí você tem o seguinte:
O que acontece que se eu pegar menos x, menos o módulo de x, menos o módulo de y, se eu pegar x mais y, e se eu pegar módulo de x mais módulo de y? Qual é a relação? Se eu somar esse com esse, soma esse com esse, soma esse com esse, vai ficar desigual. Não é? Isto é, menos o módulo de x mais y, menos a soma do módulo de x com y, é menor ou igual a x mais y, que é menor que igual a quê? Ao módulo de x mais módulo de y. Mas se um número real é menor que um número não negativo e maior que ou igual a menos ele, qual é a conclusão? O módulo de, o módulo de x é menor que ou igual a A, você pega A maior do que zero. O módulo de x é menor que ou igual a A, se somente se, menos A é menor do que x, que é menor do que A. Não é verdade? E é exatamente quem é o A aqui, ó. O A é esse número. Determinando. Logo, o módulo de x mais y é menor que ou igual ao módulo de x mais módulo de y. Certo? Entendido? Entendido? E tem uma outra, que é muito útil também, uma outra desigualdade que deve acompanhar vocês no curso, no bacharelado, que é o seguinte. Seguinte desigualdade, ó. Proposição então, tá? É dados x e y reais, dados x e y reais, o módulo do módulo de x menos o módulo de y é menor que ou igual a módulo de x mais módulo de y. Tá? Também bem válido. Mas é válido. X menos y, mas se eu pegar módulo aqui, também vale. Isso prova. Em verdade, vale isso aqui, ó. Em verdade, vale o mais forte, o mais forte. Igual ao módulo de x mais y. Tá? Como é que eu provo isso aqui? Ora, é simples. Entendido aí? Dados x e y reais, ó, o módulo de x é igual ao módulo de x mais y menos y. Tá? Só que isso aqui é o módulo de x mais y mais menos y. E eu aplico a lá aqui. Então isso aqui é menor ou igual a quê? Ao módulo de x mais y mais o módulo de menos y. Isto é, o módulo de x é menor que ou igual ao módulo de x mais y mais módulo de y. Logo, o módulo de x mais módulo de y é menor ou igual
x mais y. Desculpa. Tá certo? Então você tem isso aí. Certo? Mas dessa igualdade aqui, vem para cá, ó. Daí, vou concluir aqui para ficar próximo. Daí, se isso aqui vale quaisquer que sejam y, qualquer que seja x e y, quem é o módulo de y? O que acontece com o módulo de y menos o módulo de x? É menor ou igual a quê? Ao módulo de y mais x, que é igual ao módulo de x mais y. Aí acabou. Acabou, sabe por quê? Porque você vai ter o seguinte, tá? Você vai ter o seguinte. Logo, me diga uma coisa, o que acontece com menos o módulo de x mais y? Se eu multiplicar essa desigualdade aqui por menos, ó, menos, vai ficar o quê? Menos o módulo de x mais y é menor ou igual a quê? Menos y mais x. O módulo menos y. Não. Exatamente. Módulo. Multiplico menos, fica menos x mais y, menor ou igual. Menor ou igual a quê? X, módulo de x. Módulo de x. Menos módulo de y. Menos módulo de y. Só que isso aqui é menor ou igual. Módulo de x mais y. Módulo de x mais y. Mas olha, a mesma coisa aqui, ó. O módulo de x é menor ou igual a A, se somente se menos A é menor ou igual a x, que é menor ou igual a A. Menor ou igual, viu? Menor ou igual. Então pronto. Assim, o módulo desse número é menor ou igual ao módulo de x mais y. Já acabou a demonstração. Tá? Então, utilize isso aí. Tá? Agora, tem uma definição que eu vou dar, tá? Que é a definição de ponto de acumulação. Definição muito útil, fundamental. Vocês entenderam aí a demonstração? Entenderam? Você pega aqui, ó, você usa isso aqui, aí você passa para cá, porque o módulo de menos y é o módulo de y, né? Aí você passa para cá, tem isso. Mas usando essa, você tem essa. E aí acabou. Aqui. Tá? Tá? E observe que isso aqui, o corolário, ó, olha, o corolário é o seguinte, corolário disso aí, corolário desta proposição, bem rápido. Na verdade, a segunda proposição, tudo é corolário dessa outra, tá? É dado, mas é imediato, ó, dados x e y pertencente a R, o módulo de x menos o módulo de y é menor ou igual ao módulo de x menos y. É claro, porque é só você chegar aqui e botar no lugar de y, você bota o quê? Menos y. Né? O módulo do módulo de x menos o módulo de menos y é menor ou igual a x mais menos y. Aí acabou. Porque o módulo de menos y é o módulo de y. Então morreu. Ok? Tá. Quanto tempo? Não, encerra. Para aí. Está muito grande.